Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkmess, aquele quadro em que a gente aleatoriamente senta aqui e fala, vamos fazer alguma coisa, que dessa vez não é tão aleatório assim, porque a gente vai continuar a nossa leitura do Vampiro Hacking, começando desta vez o capítulo 1, já que da última vez a gente cumpriu a parte de introdução. Sim. E é isso. A gente tá aqui com umas carinhas de Hecata, assim, porque a gente tava semi-dodói. Então a gente vai ficar por aqui enquanto a nossa voz nos permitir. Né? Sim. Ou até a hora que os gatos começarem a pedir sachê. Ah, sim, eu também. Então, capítulo 1 é A Sociedade dos Amaldiçoados. E aí tem um trechinho. A gente lê um trechinho ou não lê o trechinho? A gente tá lendo tudo, né? Então, vamos ler esse trechinho aí. Vendo que Cristo estava morto, os soldados não lhe quebraram as pernas. Um dos soldados, no entanto, abriu-lhe o lado com uma lança e dali jorraram sangue e água. Uma gota do sangue de Cristo caiu sobre os lábios do soldado e ele removeu com uma das mãos. Mas no dia seguinte, ele não despertou com o nascer do sol e dormiu até o anoitecer. E depois de provar o sangue de Cristo, ele queria mais. Sei disso, pois aquele soldado era eu. E é o testamento de Longino, ou Longino. Massa, né? Então, basicamente, a gente tá dizendo que São Longuinho virou vampiro. Né? É isso, sabe? Aquele que a gente dá 3 gritinhos, 3 pulinhos e ele supostamente acha as coisas que estão escondidas. É Longino. Supostamente São Longuinho foi o soldado que... E aí, óbvio, né, que tem a parte bonitinha da história, que diz que ele teve piedade e acabou com o sofrimento de Cristo na cruz, enfiando a lança pra que ele pudesse morrer de uma vez, ao invés de ficar só pendurado lá, em sofrimento. Mas aqui, aparentemente, ele só, já tava morto, pô, beleza, deixa eu dar uma cortadinha aqui também, por que será? Né? E aí voa sangue e ele virou vampiro. Ah, tá. Né? Então, Tremeres tá... Não, peraí. Eu tenho que fazer projeto de TCC pra amanhã, mas tô enrolando. Ai, meus pêsames. E boa sorte. Tremeres está para vampiro, assim como comida sem glúten está para quem é celíaco. É de se pensar. Mancado. Sim. Mas boa. Os lucros desonestos causam sempre contrariedades. Isto é um trecho de Sófocles. Todas gostam também dos trechinhos, né? Sim. Boa. E aí começa o texto, efetivamente. Da família, que tem uma imagenzinha legal, né? Tem uma imagenzinha legal. Eles fazem meio que vermelho e branco, né? Tudo, né? Parece, né? É preto, vermelho e branco. Na verdade, eles jogaram um filtro vermelho em cima de uma imagem preta e branca. Ah, tá. Basicamente é isso. Fica da hora. Sim, eu gosto. Eu faço isso com 90% das fotos que eu edito, assim, quem sou eu pra julgar. Certo. Por mais que tente, a família não faz e nunca poderá fazer parte da sociedade dos mortais. Não importam seus sentimentos, seus desejos, nem suas intenções, os vampiros estarão sempre à parte daqueles que os cercam. São lobos entre cordeiros, e sua própria natureza os impede de um dia esquecer ou ignorar este fato. Não importa o quanto um membro da família ame um mortal e deseje estar ao seu lado, o sangue clama constantemente. A fera traz o risco de um frenesi que muitas vezes leva à morte violenta de entes queridos. A incapacidade da família de suportar o olhar do sol distingue-a irrevogavelmente da maior parte da cultura, da sociedade e da vida que a cerca. Seus membros são criaturas provincianas que pensam quase exclusivamente na esfera local, porque a maior parte do mundo está fora do seu alcance. É o de sempre, né? Eu queria fazer 2 perguntas. Por quê? E por quê? E não existe vida noturna onde vocês moram, não, vampiros? Né? Por que vocês não mudam pra um lugar que tem vida noturna ativa, né? Não, o meu primeiro porquê é, sabe? A mecânica vai dar suporte pra esse frenesi iminente que vai levar à morte violenta de entes queridos, ou se você usar o separador de orelhas, você pode se alimentar e estar sempre bem alimentado quando você for encontrar com os humanos que você ama. E se ela não der suporte, você não pode encontrar humanos, senão você vai entrar em frenesi. Sim. Senão você deixa uma... Exato, uma cacetada de corpo atrás de você, né? Sim.
Então não, dica. Não vai dar suporte. E a minha outra pergunta é, tipo, são criaturas provincianas porque a maior parte do mundo está fora do seu alcance. Por quê? Né? Tipo, literalmente, por quê? Sabe, você tem poderes inimagináveis e você não... É que você não pode sair de dia, né? Eu acho que é isso que eles querem falar, né? Eu também, eu só acordo depois da 1 da tarde, daí isso. Né? Minha vida normalmente se passa À noite, né? à noite já. Sim. Só não faz sentido, né? Não. Eu não sei, parece que eles querem romantizar muito, sabe? Exato. Querem encher linguiça, não sabe como, romantiza, sabe? Tipo, cria, tipo, meu Deus, é terrível só ficar de noite acordado, sabe? Sim. Vampiros V5. Sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Vampiros Requiem. Não me toque, não me regue. Exato. Isso porque na introdução tava falando, né? Que são seres sociais, que não querem passar a eternidade sozinhos e etc. Mas daí agora tá falando que eles não fazem parte de nada. Eles são mais sociais, uns são mais sociais que os outros são mais sociais, né? É o negócio dos porcos, eu não lembro como é que é, né? Eu tentei fazer essa, tipo, uns são mais humanos do que outros, né? Tipo, não lembro, mas não deu certo. Então, era pra ser uma alusão ao Revolução dos Bichos. Não deu certo. Os mortais criam comunidades quase malgrado eles mesmos. Hã? Lembrando que essa tradução que a gente tá lendo é a tradução de fã, então... Porque eu não achei uma versão oficial em português, eu só tenho ela em inglês, então eu estou lendo isso porque eu não vou traduzir o Requiem. Não. Eles repartem nações, celebram culturas que evoluíram durante séculos ou milênios, tomam parte em algo maior que eles mesmos, apesar de não reconhecerem ou optarem por não reconhecer este fato. Contudo, os membros da família, em sua grande maioria, estão presos às cidades criadas pelo gado, os vivos, e cada uma dessas cidades é um domínio distinto e separado. A família desconhece nações e governos abrangentes, o soberano local é o único monarca. Apesar de conservar sua noção de identidade ou as lembranças de sua vida mortal, o vampiro não se adapta. Ele não é mais parte do organismo superior com o qual se identificava. Não, a lealdade ou a noção de adequação que ele talvez possua limita-se aos círculos locais. Fidelidade ao príncipe, associação a um clã ou uma coalizão. São esses os únicos vínculos que a família consegue manter. As únicas culturas às quais realmente pertencem. E é em cima delas que toda a sociedade foi erguida. É foda isso, né? Isso é muito, tipo, eu não gosto dessa pegada, assim. Eu também não. E, tipo, é como se você esquecesse. Quando você foi adulto, você esquece que foi adolescente. Aí você perde empatia, sabe? Tipo. Sim. É muita fala pra pouca... Sim, eu acho que é só enrolação mesmo. Sim. Eu não gosto. Tipo, e todos têm, eu não gosto, e eu odeio que chamam de gado, eu vou falar pra sempre isso. Sim, também odeio. Como se, tipo, você fosse chamar de gado, tipo, algo que você já foi um dia e seus familiares, sabe? Então, tipo, é uma cultura que acaba morrendo uma hora, sabe? A impressão que eu tenho. Não, tudo bem que eu nunca fui bolsonarista, mas eu tenho familiares bolsonaristas e eu chamo tudo de gado. Então... sim, mas você entende que é um pejorativo? Sim, é pejorativo. Você chama pejorativamente as pessoas? Não, eu só chamo de gado quem merece. Então, Reforça o vampiro isolado, meio emo, ao invés de incentivar o vampiro voyeur. Exato. Pois é, qual a que graça? Merda, né? O abraço for the win. começa com a morte. Uma abrasadora torrente de sangue que jorra da garganta ou do pulso da vítima. No momento certo, o vampiro rasga a própria pele e deposita algumas gotas da preciosa vitais sobre os lábios da vítima. A magia negra opera seu milagre blasfemo. A fonte morre e não morre. Seus processos fisiológicos são interrompidos e a vitae do genitor a impregna com a força que sustentará depois da morte. É o abraço, o primeiro passo do mortal no mundo gótico dos amaldiçoados. O mundo gótico, O mundo gótico dos amaldiçoados é muito bom. Lembrando que, tipo, gótico é toda uma subcultura com uma linguagem própria, com identificação própria, com uma caralhada de coisa própria. E é muito usar gótico como sendo livre. Sinônimo de trevozinho, né? Eu acho muito... Sim, tipo, quero ver se vai ter descrição do que é essa cultura gótica. Não, e na verdade que bom que eles não fizeram, porque eles iam fazer merda. Na verdade, não pode ser. Pode ser, né? Qual é o segredo? Inclusive, semana passada teve o Dia Mundial do Orgulho Gótico. Sim, eu sei, principalmente porque o Samuca postou coisas a respeito. Né?
Eu tinha esquecido já, mas o Samuca E aí eu fui lembrou. marcada no Facebook, numa postagem sobre o dia do orgulho gótico, não sei o que e tal. E a minha sincera pergunta é, sabe, tipo, eu sou gótica mesmo ou eu só gosto de coisinhas trevosas e vocês estão me... Sabe? Porque eu não sei o que é ser gótico de verdade. Eu acho que você é a verdadeira gótica. Você nem sabe que você é gótica. Não, eu sou a verdadeira malcaviana, que eu nem sei que eu sou malcaviana. Tá, pode ser. Inclusive, eu saí nos destaques do Vampiro à Máscara hoje, no perfil oficial, com uma foto como toreador. É te fuder, né? É, eu acho o máximo. É. Qual o segredo? O que faz os vampiros retornarem, fim das suas vidas naturais, para consumir o sangue de seus antigos irmãos mortais? Até mesmo os vampiros mais cultos desconhecem a resposta. As histórias sobre a origem do vampirismo remontam à Bíblia, a costumes pagãos e à bruxaria, ao famigerado Vlad Dracul, ao próprio diabo e a uma série de outras fontes. Todas as culturas do mundo têm vampiros em suas mitologias, e muito provavelmente também entre seu povo. A condição da família é um completo mistério, sendo o número de membros desconhecidos, mas não faltam pretensos profetas e filósofos com os próprios dogmas, teorias e heresias para explicar a gênese da maldição. Tá, amo isso. Sim, eu gosto principalmente porque Desvincula. desvincula e abre um leque de possibilidades muito grande para cada cultura ter uma interpretação própria. Sim. Que se for olhar é o que acontece com a origem da vida, né? Nas diversas culturas, cada cultura tem uma cosmologia própria que dá uma explicação para a origem da vida. Sim. Se vocês não sabem do que eu estou falando, assiste os vídeos do Carlos Ruas junto com o Pirula, que Nossa, é muito muito legal bom. porque o Carlos Ruas ele conta como cada cultura ou como algumas culturas escolhidas dizem que a vida surgiu na Terra. Uhum. Inclusive, algumas delas dizem que veio do milho. No milho. Que da hora. As culturas pré-colombianas, né, da América pré-colombiana. Que da hora. Sim. O que se sabe ao certo é que o abraço não é uma espécie de imortalidade abençoada. A existência como vampiro é uma maldição muito provavelmente lançada por Deus. Ser um morto-vivo tem suas vantagens. A pergunta é, qual Deus? Né? As disciplinas, os poderes místicos e sobrenaturais dos amaldiçoados, a imortalidade, o potencial de transcender as limitações dos mortais, mas as desvantagens não compensam. O preço da morte em vida é alto, como aprenderam alguns tolos românticos deslumbrados com o mito do vampiro. O indivíduo é apartado para sempre do mundo no qual nasceu e que agora inconscientemente o evita. De fato, só lhe resta fingir pertencer a este mundo, e mesmo assim durante pouco tempo, pois o estado vampírico o obriga a se alimentar das pessoas desse mundo. Elas são seu sustento agora, não mais suas companheiras. O vampiro nunca mais verá a luz do sol, sem que essa o faça queimar. Ele nunca mais conhecerá os prazeres da vida. O Requiem é um ostracismo forçado que pode literalmente durar para sempre. Não admira, portanto, que tantos membros da família deixem de ouvir a música, tapando os ouvidos com suas tramas e rivalidades mesquinhas. Sua guerra sem fim, a dança macabre, talvez seja a única maneira de escapar à maldição, e mesmo assim, trata-se de um mero passatempo, e não da verdadeira redenção. Eu odeio também isso, só não gosto, não. Eu não gosto dessa pegada muito chororô, sabe? Esse vampiro é tão ruim, não tem nada de bom. Sai no sol. Não, é horrível. Só Os não faz Tremés são o sentido. sangue ralo que chegaram ao topo da cadeia. O bullying. Então, sabe o que é interessante? Eu tava vendo essa semana os vídeos do Rô Amadeus sobre a lore assamita. E lá ele fala que os Tremere meio que foram elevados à categoria de clã pela própria Camarilla, pelo favor que eles prestaram em lançar a maldição sobre os... A própria lore dá uma mancada, né? Então, assim, eu acho muito legal, na verdade, porque clã passa a ser literalmente um título que pode ser concedido, né? Vídeo Zekata, né? Vídeo Zekata, exato. Sim, é legal, né? Isso mesmo. Então, se a Camarilla falasse os Kaitia Fé Clã, eles vão ser clã agora. Sim. O que é muito interessante, né? Porque a gente tem os Tremere se tornando clã por uma determinação da Camarilla, né? Do surgimento da Camarilla, na verdade.
E aí agora a gente tem o Zekata se tornando um clã sem conexão alguma com a Camarilla. Porque não é a Camarilla que fala, não, agora vocês são um clã, são eles mesmos. Sim. É ótimo isso. Falta o Caetif se unir e falar, nós somos um clã. Falta o Sangue Galo se unir e falar, somos um clã agora, hein, galera? Sim. Chega os Caetif, se juntam e chega lá na Camarilla e fala, agora que o Xavier deu piti e vocês estão sem Gangrel, não se esqueça dos Panders. Exato. Né, tem isso, fato. Sim. Aceita a gente como clã aí, que a gente, sei lá, dorme na terra também, sei lá. O Sangue Galo podem fazer isso, provavelmente. Vamos lá. Os Caetif também, é só aprender metamorfose. É tudo o mesmo preço mesmo, foda-se. Né? É curioso, se não inconveniente, que o substantivo mais comum para a não-vida entre os membros da família seja uma referência musical, o Requiem. A palavra em si denota uma missa ou composição musical dedicada aos mortos. Em alguns casos, o Requiem é uma nênia. Em outros, é um cântico que propicia o descanso do falecido. Em outros ainda, é um gesto de respeito. Não é de surpreender, portanto, que a palavra tenha assumido um significado único no seio da família. O termo tem conotações próprias, o que surge que os amaldiçoados devem tê-lo adotado numa época mais esclarecida e sofisticada. Adoro isso, de uma época mais esclarecida e sofisticada, como se, né, fosse o auge da evolução intelectual humana. Exato. Ou, sei lá, qualquer outra época do mundo. Nas noites de hoje, contudo, somente os membros mais reclusos sabem que a palavra tem uma acepção toda especial. O Requiem é a não-vida da família, a grande valsa predestinada que cada um de seus membros dança todas as noites, instigado pelos acordes metafóricos da música que representa os poderes ocultos que o guiam, manipulam e inspiram. Oh, meu Deus, tem muita metáfora pra pouco espaço. Eu gostei pra caramba desse... Nossa, pra mim é tipo, para de enrolar. Me fala o que é. O Requiem é uma música póstuma. Uhum. E aí a comparação que eles fazem é isso, né? Que tipo, você se tornar um vampiro é a sua música póstuma, né? A sua vida póstuma. Tá. E aí por isso que eles falam também que é uma dança macabra, porque é como se vocês estivessem dançando ao som desta música fúnebre. Nossa, eu tinha entendido que era tipo, a dança macabra era parte da família, da reunião de família, tipo... Não, a dança Noites macabra é existir. É existir? É. Tá. Okay. É o jogo de... É o que chamam... O que no Vampiro à Máscara é a Jihad, né? É a Jihad mesmo. Tá, ok. Tá. Mas por quê? É uma boa pergunta. Que eu não tenho resposta, vamos lá. Os motivos para o abraço são muitos e variados. Ótimo. A cada membro da família no mundo de hoje provavelmente tem uma série de razões para ter abraçado um infante. Acima de tudo, temos a solidão, pois entrar para a família impõe um estado de isolamento que muitos vampiros tentam combater. Nice. Naturalmente, o abraço cria um outro membro, que por sua vez também se aliena e se isola, dando continuidade ao ciclo de desespero e danação. Se é tão ruim assim, por que você vai passar pra frente a não ser por ódio? E tipo, se não resolve passar pra frente pra conseguir alguém... Caramba. Por que você vai abraçar se você quer companhia e aí o outro também vai se isolar? Cadê a Dead Cotter, please? Né? Achava que a Dead Cotter vinha do Requiem. E lá pra cima eles falaram, né? Na introdução eles falam. Sim, de Cotter, mas eles estão falando que não. Muito zoado, né? Alguns abraçam com a intenção de preservar os talentos de um mortal, mas acabam descobrindo que o abraço torna este infante incapaz de chegar ao ápice de suas capacidades. É outra coisa que eu odeio. Sim, também odeio. Todas as minhas forças. E a ficha não reflete isso, as regras não refletem isso, nada reflete isso. Porque senão você nunca vai ser bom em combate daí. Olha que legal. Você nunca vai ser bom em nada daí. Exato. Não faz sentido, sabe? Você não pode comprar bolinha de performance na ficha. Não, você mais não compra bolinha em depois do nada, abraço, sabe? na verdade. Não, eu sei, mas tô pensando, tipo, num artista, sabe? Tá. Você não pode. Mas você não poderia... Tipo, não faz sentido pra nada. Porque, tipo, a pessoa era muito carismática, você porque era carismático. Daí ele não vai poder melhorar mais em carisma, sabe? Tipo, ele era um bom lutador, ele vai piorar, sabe? Tipo, não você faz não sentido. pode gastar XP agora. É isso que tá dizendo, basicamente. É isso que eu entendo com essa linha. Outros abraçam em nome do dever ou para evitar uma catástrofe, como quando matam incidentalmente a fonte e depois a salvam com sua maldição da morte em vida. E a existência dela, por sua vez, provavelmente condenará outros mortais a trilhar o mesmo caminho. A tendência é inevitável e irreversível. Apesar de tantas boas intenções, o abraço só leva à danação, pois dá à luz a um novo vampiro.
Seja qual for o motivo, nenhum vampiro é abraçado irresponsavelmente ou sem um mínimo de reflexão por parte daquele que gera um novo infante. Ou seja, é tudo uma bosta, mas é muito bem refletido, tá? É uma bosta consciente. A criação de um membro da família exige um ato de grande vontade, e mesmo o vampiro que afirma ter criado outro só por criar, sem dúvida esconde as próprias razões. Olha, eles não dão uma razão Não, nesse texto todo. não. Então tinha uma bosta. Não, de tá, texto. pode ser por Pela companhia, pra você... Mas você não vai manter? Então... Tipo, você é um idiota, isso tá dizendo. os motivos existem, é bem pensado, mas você já faz sabendo que vai dar errado. Porque Não faz sentido algum. Tipo, nossa, puta parte de texto. Te odeio ruim. tanto que quero te odiar pra sempre. Nossa, que texto. Enfim, né, gente? Pô, nossa, tem esse imortal mó legal que em vez de ajudar ele a brilhar mais, não, vou Não, eu vou transformar abraçar ele... pra transformar ele numa merda. Tipo, não faz sentido, velho. A dança. Se fosse tão esse tinha acabado já os vampiros, essa que é a verdade. Sim. É outra coisa que... Tá. Vamos pra dança macabra. A dança macabra. Se a existência do vampiro é o Hacking, a maneira como ele interage com outros membros da família é a dança macabra. O espetáculo no qual vários Hackings são apresentados, entram em conflito, resolvem-se e chegam ao fim. Falou os tudo, não Hackings falou são nada. o quê? São os O membros Hacking agora? é a existência. Nossa, A existência é o Hacking, a interação é a dança. Tá? Para muitos membros, a dança macabra tem conotações negativas. Os poucos relacionamentos que se formam no seio da família são artificiais, pois os vampiros aparentemente foram criados para se tornarem predadores solitários. Gente, mas lá na introdução eles estavam falando que De não Cotter, é eu quero isso. Eu quero Cotter, por favor. Contudo, o abraço não anula por completo os impulsos que o indivíduo conheceu como mortal. No decorrer da não-vida, é inevitável que todos, com exceção dos mais reservados, anseiem pelo contato com aqueles capazes de compreendê-los. Seria tão pouco natural buscar a companhia de outros seres que suportaram as mesmas dores e os mesmos pesares infligidos a eles ou por eles durante o Hacking? Na verdade, essa ideia tem riscos incontestáveis. Apesar de não despojar o indivíduo do homem, o abraço deixa a própria marca, o sinal da fera, os impulsos e a astúcia da faceta da personalidade de cada vampiro que exige sangue para sobreviver e não se importa com quem é ferido em sua busca. Quando entram em contato, os membros da família instintivamente temem uns aos outros ou veem-se como um desafio. De fato, todos os vampiros competem por recursos limitados e pelo sigilo. E outros membros da família ameaçam as duas coisas. Porque se tá todo mundo buscando pelo sigilo, por que ter contato com o outro vai ameaçar o sigilo? Uhum. E esse negócio de recurso limitado também, puta que pariu, é falta de fazer continha. É limitado quando você tá com overflow, né? Tipo, é limitado quando a cidade tem trocentos 22 vampiros, né? Mas se eles são raros e são isolados, por quê? Porque todos querem ser trilionários, por isso que é limitado. Sim, aí é mesmo. Daí é mesmo, né? Num mundo em que os vampiros são obrigados a se esconder para sobreviver, como se pode confiar em outro vampiro? Porque vocês querem a mesma coisa, desgraça? O Hacking afeta a alma... príncipe por quê? Se todo mundo desconfia de todo mundo, cara. Eles estão destruindo a própria ideia da sociedade deles, que eles não estão construindo depois, pelo visto. Porque existe uma sociedade, a gente já viu, spoiler, né? Então, tipo, não tem como ter uma sociedade que dá certo se ninguém se dá bem com ninguém. Não. Né? É uma coisa que não me convence já no Vampiro à Máscara e que eu esperava que o Hacking não tivesse e aparentemente tem, que é essa ideia de tipo, ninguém confia em ninguém, os vampiros não são confiáveis e todo mundo se odeia e sabe, tipo, por quê? E tem aquele negócio, né, no Hacking de você ver a pessoa e já saber que a pessoa é um vampiro, né, também, que é um negócio tenso pra caralho, velho. Sim. É um negócio que é muito legal na teoria, mas na prática, pro narrador, é um cacete, velho. Sim. Eu achei muito tenso. Desculpa, vai lá. O Hacking afeta a alma do membro da família. Quando se sabe que não se vai morrer de verdade, perde-se o sentido de urgência. Tá, isso é uma coisa que talvez faça sentido, vai. Eu não sei se faz muito, não. No transcorrer da eternidade, o que conseguiria despertar o interesse de um vampiro? Ou sustentar um membro da família com 100 anos de não-vida? Com a intenção de rechaçar o próprio mal-estar intemporal, a família trama e conspira contra si mesma.
Depois de esgotadas todas as fontes que trouxeram legitimamente um pouco de alegria ou interesse às suas não-vidas, muitos membros recorrem à traição para arrancar de suas personalidades embotadas qualquer tipo de resposta emocional. Que verdade. Quem vive com sensação de urgência? Ninguém vive assim, sabe? Tipo, Não. pra mim não muda nada. Ai, ai. Esta é, uma bosta só portanto, também. a verdadeira dança macabra, a dança da morte, orquestrada pelos vampiros para se elevarem social, política e até fisicamente acima de seus pares. É uma dança perigosa, pontilhada de armadilhas vampíricas, anciões maquiavélicos, neófitos ambiciosos e ardis que podem levar décadas, séculos ou até mesmo milênios para se completarem. A família, em teoria, tem a eternidade à sua disposição para arquitetar seus planos e premeditar suas vendetas. Não é preciso pressa. Para muitos vampiros, a vingança é um prato melhor servido frio, o que estimula mais uma volta da dança macabra. E assim, o ciclo se perpetua indefinidamente. Eu acho que é um negócio que eles querem parecer tão inteligentes disso, na sensação que dá, tipo, o cara vai planejar por milênios. Não vai. Sabe? De desculpa, só não rola, tipo, o cara pode ter sangue de barata, mas não vai rolar, sabe? Não, e tem outra coisa, se eles estão o tempo todo desconfiando uns dos outros, quanto mais rápido você for capaz de fazer o seu plano dar certo, maior a garantia de você continuar tendo a eternidade. Porque senão você só vai... Se é uma sociedade tão... que tá um engolindo ao outro diretamente, né? Se é uma sociedade tão dura... Provavelmente a urgência é maior ainda do que, sabe, do que quando você não tem eternidade. Porque senão você não tem. Exato. Eu adoro a fala da Victoria Ash, que a maior parte dos membros acha que é eterno, mas vão durar muito menos do que se eles fossem humanos. Sim. Eu amo essa fala da Victoria Ash. Isso é muito bom. E é muito verdade, mano. Sim. Eu amei também. Eu te odeio tanto que quero tirar pra você. Não, dá a supor que quem criou esse texto tinha sérios problemas na família. Traição entre primos e tal. Dá, nossa. Dá. E de novo, eu acho que é a tentativa de criar a briga das eras, da jihad, mimimi. É a mesma história só. E tipo, sei lá, sabe? Tipo... gente, eu não sei, mas tipo... A verdade é, quanto mais inteligentes os anciões são, menos chance dos neófitos serem rebeldes. Tipo, simples. É só você dar o mínimo pra eles quererem continuar sendo seus pets. Ou você deixa eles acreditarem que estão sendo rebeldes. Sim, também. Né? Sim. Tipo, nossa, eu odiaria que você tomasse conta de determinado lugar. Né? Nossa. Vai lá, Pet. Você tá fazendo um trabalho tão mal nesse lugar, né? Né? Nossa, tá tão violento esse lugar, que terrível. E é o lugar que ele queria que tivesse violento, porque a do outro ventrou, né? Mas tudo bem. A dança macabra é, ao mesmo tempo, uma graça redentora e um resignar-se da nação. Pois desvia a atenção dos membros da família de seus requiems nihilistas e introspectivos, mas ao custo de um conflito que ameaça esses mesmos requiems. Ai, gente, eu odiei esse trecho. Eu odiei. Eu tô, assim, com um ranço sem fim desse trecho. Clãs. Vai falar dos clãs. Os clãs, diz, por favor, que vai ser menos ruim. O clã é uma estirpe vampírica. A família reconhece 5 clãs e todos os membros pertencem a um ou outro. A teoria mais aceita com relação aos clãs é que eles são como famílias de vampiros. Todos os membros dos clãs herdam certas características místicas comuns, desde a perspicácia do uso de certas disciplinas a deficiências tradicionais de seu tipo específico. Uma das falhas da teoria das famílias é que não se conhece ao certo nenhum dos progenitores dos clãs e especula-se sem muita certeza sobre alguns deles. Sem dúvida, os clãs vieram de algum lugar, mas de onde? No contexto atual, sabe-se apenas de 2 membros da família que não pertencem a um clã, e eles não demonstraram por A mais B que tivessem a capacidade de abraçar durante seus requiems. Esses vampiros são os lendários Drácula e Longino, o centurião romano e Longino, o centurião romano. São responsáveis pela criação de certas coalizões e não clãs. Mas será que estariam prestes a criar os próprios clãs?
E, se a origem dos clãs não está em certos progenitores, de onde derivam esses grupos? Se Longino e Drácula não possuem clã, quem poderá dizer que outros membros mais circunspectos da família não suportaram a maldição da mesma madeira? Nossa, que zoado. Tipo, não diz nada, né? Não, meio que afirma que existem 5 clãs, daí tem 2 caras que não tem clã. Mas só baseado no fato de que eles não abraçaram ninguém. É bizarro, não é? Nas noites de hoje, a influência dos clãs é sentida praticamente em todo lugar. Os 5 clãs marcam presença em todo o mundo ocidental, ou pelo menos é o que se acredita. A família definitivamente chegou ao Novo Mundo com os primeiros colonizadores, o que sugere que esses vampiros eram de origem europeia ou então se desenvolveram a partir das primeiras civilizações que povoaram o mundo e acompanharam as migrações dos homens mortais. As histórias orais e os registros esparsos indicam a presença de alguns vampiros entre as culturas tribais da América do Norte antes de sua colonização, mas é impossível determinar se essas criaturas pertenciam a algum clã ou se eram seres únicos e solitários, ou até mesmo se eram realmente vampiros. As informações sobre o Extremo Oriente são fugazes, mas conhece-se a atividade de membros dos 5 clãs nessa região, assim como na África, na América do Sul e em boa parte do Oriente Médio. Mesmo assim, pouco se sabe sobre a maneira como as culturas indígenas entendem os clãs em todas essas regiões e aconselha-se àqueles que tentam estudar o fenômeno não fazer suposições. Meu Deus, vamos ver. Finge demência, né? Dá pra supor que quem criou esse texto tinha... Ah, não, esse já leu. É. Drácula pediu pra São Longuinho encontrar os progenitores e vai ter que dar 3 pulinhos. Genial. O que é mentira, porque no Requiem Drácula tem 3 crias. Nossa, é. Obrigado Valeu. por desmascarar o texto. Farsa. As linhagens são como clãs, mas suas características não são universais. Pode-se pensar numa linhagem como um subclã. Nem todos os vampiros pertencem a linhagens. Cada uma delas descende de um clã do qual diverge distintamente, apesar das semelhanças. Os eruditos da família não sabem precisar ao certo quantas linhagens existem no mundo de hoje, porque elas podem surgir a qualquer momento e poucas se deixariam contar, mesmo que fizesse um censo formal. A regra é a seguinte, tem 5 clãs, mas se quiser não precisa. É, porque tem a regra final pra você criar clãs, lembra? Mas tipo, porra, né? O que diferencia de verdade, sabe? É só o número de membros, se bobear, que define uma linhagem. Se tiver mais de 1000 membros, é clã. Se não, é linhagem. Sei lá. É zoado. Eles tipo, não é um explicam. chute, né? Só. Né, não, eles não explicam. Os devas... Eu acho que é que, tipo, as linhagens, elas vêm de algum clã. Mas elas divergem dele. Tipo, então, por exemplo, um deva abraça alguém pra nascer um Jaquimiro. Sem sei querer, lá. que daí é da linhagem dos Jaquimiro, é isso. Pode ser. Tá, legal. Sei lá. Um deva abraça nosso Toreador. Não. Porque linhagem, Toreador né? é algo. Não, uma linhagem. Sim, Nesse jogo seria, sim. sei lá. Tá. Não, eu acho que é tipo... Difícil isso aí, Ele né? abraça ao invés de vir com a... Vem Devinha Plus. Tipo, ao invés de ter o defeito X, ele tem o defeito plus alguma coisa, ou menos alguma coisa, Tá, sabe? ele tem Tipo, é uma vem- derivação. Uhum. Então defeito que ele começa com ofuscação daí. Tipo Talvez, isso. é. Perde auspício, começa com ofuscação. Cê... Isso, quem vem de uma linhagem geralmente era de um clã. Ao chegar à potência de sangue 6, você pode criar sua. Uau! Ah, tá. E você dá origem a uma nova linhagem, é isso. Caramba, que regra da hora essa, na verdade. Isso faz sentido pra caralho daí. Você daí se torna fodelão e você pode criar sua própria linhagem daí. Mas... Daí por que só tem 6, sabe? Ninguém chega na potência de sangue 6? Não é que tem 6. Você tem que chegar na potência de sangue 6 pra criar, não tem 6. Tem 5 clãs. Então, por que só tem 5? Porque ninguém assume que esses outros são clãs. Ah, tá, ok. Tipo, eles não têm o status de clã, porque alguém quis que eles não tivessem. Tá, é como se, por exemplo, eu, a partir de agora, criasse a linhagem Vercier de Sorocaba. Sim. E daí são os versezinhos que vai nascer. E daí, tipo, os antigos malcavianos que te criou vão achar que eles são malcavianos, mas você fala, não, eles são os versezinhos. Ou seja, é só um vampiro cheio de si, achando que ele é algo especial e que os descendentes dele são uma nova... Se você é abraçado por alguém de uma linhagem, nasce do sangue do clã e não da linhagem do senhor.
Então literalmente é só orgulho, é isso? É só, tipo... Nossa, que coisa interessante. Aquele meme do leão lambendo as próprias bolas? É Nossa, isso? que coisa bizarra. Tipo, então não é jogável, basicamente, as linhagens que existem, né? Converse, entre em frenesi se não pistolar uma vez por noite. Quem dera fosse só uma vez por noite, Julia. Quando chegar na potência de sangue 4, pode ativar a linhagem de sangue do seu senhor em si mesmo. Ah, legal. Proteção em 4 chegadas. Ok. Mas... E, nossa... Ai, um gente, longo isso caminho. cria o caos. Cria. Não, sai. Cria o caos. Não gostei. Eu vou ser um Deva com linhagem Jaquimirinho. É. Nossa, muito tenso. Eu sou o Deva de tenso. Piraporinha. É bem tenso isso mesmo. Os Devas são emocionais, sensuais e desejáveis. Predadores sexuais e hedonistas enchem as fileiras desses súcubos sedutores. Entre os historiadores da família, desconfia-se que os Devas sejam um clã mais antigo, um dos clãs mais antigos dos amaldiçoados. O apelido aponta uma origem na mitologia persa, e seus talentos sugerem que podem estar relacionados aos demônios dos quais tomaram o nome emprestado. Algumas escrituras antigas indicam que o progenitor da linhagem foi um membro da família conhecido como Aesma Deva, mas os vampiros eruditos discutem se esse indivíduo era de fato um morto-vivo ou se os escritos meramente traçam comparações com o demônio persa da luxúria e da ira. Nossa, meio os Devas. Deve ser porque eles são uma corruptela do historiador. O nome Deva é anterior ao ponto de origem comumente aceito pela sociedade da família, que geralmente é atribuído à ascensão de Roma. Sem dúvida, houve uma encarnação dos Devas antes disso, mas não se sabe se possuía a própria sociedade ou se eram simplesmente uma turba de espíritos reencarnados e lascivos. Após a ascensão de Roma, os Devas se tornaram uma parte inextricável. Inextricável? Essa palavra existe? Inextricável. Da sociedade da família. E a história dos vampiros mostra que eram muito atuantes na Camarilla, o primeiro contrato social conhecido dos mortos-vivos. Pera, existe a Camarilla? Ué. Tá aqui. Ixi. Inextricável, que está muito embaraçado, entrelaçado, que não pode se desenredar. Caraca, existe. Que não se Palavra consegue nova. separar ou distinguir. Ei, descobri uma palavra nova. Sim. Inextricável. Uau, existe a Camarilla então. Então, bizarro, né? Copia, mas não faz igual, né? Né? Eram muito atuantes na Camarilla, o primeiro contrato social conhecido dos mortos-vivos. Ai, copia, mas não faz igual, mas faz igual. Ai. Sei lá, foda-se, vai. Só ignora isso. Os Devas são os melhores até agora. Os Devas são melhores até agora. Os Gangrels são... Admite, vai melhor que os Devas até agora. Não, porque vai falar de Gangrels... Não, mas até agora. De todos que a gente leu, qual você até acha agora melhor? é o melhor clã. Boa. Os Gangrels... Os Devas são o melhor clã, então. Não, só até agora. Existiu a Camarilla da Sociedade dos Membros em Roma. É a queda dela, junto com o Império Romano do Ocidente, que faz a sociedade vampírica entrar em decadência. Ok, valeu, Bruno. Nossa, que lore interessante, velho. Doida. Sim, mas é da hora ser diferente, Sim. na verdade, ok. O que é uma merda é eles pegarem os mesmos nomes. Sim. Entende? Podia chamar de Chuchuzinho da Serra, né? Podia. Pena. Sabe? Tipo, o pacto. Sabe? Pacto Paquita, romano. assim, Ou algo, sei lá, qualquer coisa. Mas não tenta criar algo diferente e usa os mesmos nomes. Né? Traz uma... Assim, uma estranheza, né? Chama de camarolha. Sabe? Camarolha. Igual fizeram com os malcavianos que viraram os malcovianos. Então, chama de camarolha. Sabe? Mas muda o nome. Camarolha. Tá, ok. Vai lá, Camarolha. Manda aí. É que eu queria fazer um trocadilho, mas não funcionou. Daí eu soltei mesmo assim, entendeu? Entendi. Vamos lá. Então agora vai ser Camarolha. Agora só. Camatrolha. Os Gangrels são primitivos, intrépidos e selvagens. Personificam os mitos sobre vampiros que se transformam em animais ou mudam de forma, viu? Já tem o melhor clã agora. Lobo, morcego e névoa. Muitos membros da família acreditam que o clã Gangrel é antigo, mas devido à sua natureza bestial, existem poucos registros que possam vincular suas origens a qualquer época específica. A pré-história da família compreende várias lendas sobre vampiros bestiais,
Mas nem todas essas fábulas coincidem com as características distintivas dos gangréus. É interessante que eles estão tentando trazer mesmo, né? Tipo, como assististe os estudiosos da lenda vampírica, Sim. e eles estão tentando, tipo, trazer, tipo, onde se encaixa cada coisa, né? Eles estão buscando a origem, só que não existe relatos, então Sim. é interessante Sabe isso, o que eu né? achei bem bizarro? Que, tipo, eles colocam essa questão do, tipo, que faziam parte que eram muito atuantes na Camarilla, não sei o que e tal. Só que, assim, a gente está pegando o livro básico da primeira edição e lendo do início ao fim, e a gente precisou de uma explicação externa pra gente entender. Porque se não fosse o Bruno falar que a Camarilla existia e daí foi a queda de Roma, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente não ia ter entendido o que é Camarilla e por que tá aqui, sabe? Tipo, eles citam uma coisa que eles não explicam o que é, pelo menos por enquanto. É, de fato, né? De fato. Será... Tem que explicar nesse capítulo, na verdade. Pra, tipo, pra ser engolível, né? Porque... Eles tinham que ter dado uma linha do tempo da sociedade vampírica antes de começar a falar quem, sabe? Não, ou falar o que é a Camarilla, né, pelo menos. É, porque de fato, né, tipo, até agora a gente não sabe o que é a Camarilla mesmo, né? Não. É, não tem uma explicação do que é a Camarilla, parece. Pelo menos não rápido. De fato, você tem um ponto muito bom, na real. Não poderia não explicar o que é a Camarilla mesmo. Sim. Nossa, que tenso. Você não tinha tá boiando mesmo. Deva, Toreador mais Bruhá, Gangrel, Nosferatu menos feio, ou Nosferatu V5, né? Melqué, La Sombra mais Giovanni, ou Hecata, né, basicamente. Não, é que La Sombra não é do Hecata. Okay. Não. E Ventru. Tá, e daí tem os Malk, que é Malk também, provavelmente. Mas eles não são do 5, eles não são? Pelo visto, não. Ô, caceta, é mesmo. Não sabia também. Enfim. Ai, o Devil vai se divertir hoje. Vendo a Malkaviana buscando um clã. Eu sou Gangrel. Tá, ok. Não precisa nem começar, tá? Fuck. Tá. Geograficamente, os Gangréis parecem provir do que é hoje a Europa Oriental, onde entraram em contato com a florescente Camarilla e foram relutantemente arrastados para essa sociedade. As terras romanas se deslocaram para o oeste e assim também fizeram a Camarilla e os Gangréus. Os historiadores também falam de fortes raízes do clã no que hoje é a Escandinávia. Desde aquelas primeiras noites em sociedade, os Gangréus escolhiam as fronteiras remotas dos domínios como seus territórios. Por isso, os Gangréus costumam ser vistos como pioneiros que ganham a não-vida com dificuldade, onde posteriormente serão formados domínios, ou como abutres que se apegam desesperadamente aos territórios e se recusam a cedê-lo quando os domínios são conquistados. Os Malkovians são uma linhagem de Ventru. Tá, então você tem que começar como Ventru pra poder virar Malkovian, amor. Que da hora. Nossa, gostei muito disso. Você quer jogar de Malkovian? Você vai ter que começar de Ventru primeiro e chegar pra Tessang 4. Você tem que sofrer por alguns anos aí. Adorei isso. Não. Sim. E tipo, bem otário, né, o jeito que escreve, né? Porque, tipo, eles pegam o território e daí, tipo, eles são malvados por não ceder os territórios deles, né? E daí eles não tinham contato, eles encontraram a Camarilla e foram arrastados pra dentro desta sociedade. Né? Tipo, é muito forçação de amizade. Tipo, domesticaram o lobinho, sabe? Domesticaram os Gangrel. Ai. Sim, gostei disso também. Melqué, ou Melquete. Não, Mequete. Mequé. São rápidos, discretos e sábios. As lendas sobre vampiros que se escondem nas sombras abatem suas vítimas em segredo e até mesmo descobrem mistérios que ninguém mais deveria conhecer, provavelmente se refere às ações dos Mequé. O que o Bruno falou? Que Mequé é La Sombra mais Giovanni, ok. Mas pouca samita também. Alguns dos membros mais antigos conhecidos da família pertencem ao clã Mequé, apesar de a maioria passar boa parte do tempo no desterro deste sono imperturbável chamado torpor. Muitos têm um certo pendor para a solidão, mas alguns acompanham os exércitos humanos e desconfia-se que outros tenham formado as próprias facções de mortos-vivos mercenários. Como no caso dos outros clãs, nada se sabe ao certo sobre o progenitor da estirpe Mequé. Muitas histórias falam de líderes religiosos e solitários,
ou mestres de verdadeiras escolas de soldados furtivos, de modo que o clã pode ter se originado à época dos faraós ou reis filósofos dos mundos antigos e clássico. O próprio nome Meké oferece algumas pistas sobre a origem do clã, por ser a palavra egípcia para amuleto. Alguns dos anciões mais venerados, sem dúvida, têm fisionomias que podem ser descritas como egípcias, mas outros têm a clássica aparência helênica, o que não é nenhuma surpresa dada a proximidade da Grécia e Egito. O comércio entre egípcios e gregos, e depois os romanos, compreendem as viagens lendárias dos membros deste clã, bem como seu papel formativo da florescente Camarilla. Desde aquela época, os Meké vão aonde sombras cobrem o mundo, os segredos se escondem e a família precisa de conselheiros. Eu acho que eles podiam ser um pouco mais diretos em descrever um pouco sobre o clã, né? Sim. Porque aí ficou meio perdido, né? Ficou. Nesse ficou bem, tipo, sabe? Eles... Ele é tudo, basicamente. Eles são os conselheiros, assassinos, os que estão procurando coisa, estão em Tupor também. Todo mundo tá em Tupor. Os Nosferatu ainda são mais La Sombra, mas não recurso. Né? Mas assim, pelo menos por este resumo eu achei mais parecido com a Samita. Samuca lá, Samuca! Salve nossos corações, por favor. A gente tá aqui sofrendo. Samuca tem motivo pra sofrer igual eu. Porque também não tem clã. Né? Já que Malkaviana é uma linhagem Ventru, o que seria o equivalente aos Tremere no Hacking? Nosferatu. Os Nosferatu são furtivos, fortes e assustadores. Sua mera presença amedronta as pessoas e é uma consequência natural de sua feiura, de seu fedor ou de sua indistinta perversidade. Estudos sobre as lendas dos Nosferatu indicam que o clã é relativamente jovem e talvez tenha se originado entre os povos conquistados por Roma, não muito antes da ascensão da cidade. Sem dúvida, os Nosferatu eram atuantes, eu tô lendo ato falho. F tremanos no Hacking. Viu? Tamo junto, porque eu não quero ser uma linhagem de Ventru. Eu li atuantes, eu li amantes, gente. Sem dúvida, os Nosferatu eram atuantes entre os clãs da Camarilla, mas as provas de sua presença antes disso são, na melhor das hipóteses, esparsas. Mesmo assim, volta e meia aparecem alegações de que certos membros muito antigos da família, se não forem Nosferatu, são muito parecidos com eles. Ainda se especula se esses vampiros são de fato membros do mesmo clã, representantes de um proto-clã que se transformou nos Nosferatu, ou uma estirpe completamente diferente. As lendas sobre os Nosferatu são historicamente mais consistentes na Europa Central, principalmente na Alemanha, no norte da Itália e no leste da França. Os primeiros registros que descrevem o que parecem ser ninhadas de Nosferatu também se originaram nas atuais Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Grécia, além de algumas indicações da presença dessas criaturas no norte da África. Como os Gangrels, os Nosferatu tendem a procurar outros territórios muito antes ou depois de a maioria da família se importar com eles. Ao contrário dos Gangrels, porém, os Nosferatu se adaptam relativamente rápido à presença de outros vampiros e contam com a sua natureza monstruosa para obter um lugar na sociedade dos amaldiçoados. Why? Oi, né? Oi. Por quê? Tipo, nossa, eu sou feião, eu tenho um lugar, mano. Né? É isso, tá? Minha feiura me comprou um passaporte. Uhum. E... Sim. Quem disse que a beleza traz vantagem, né? É não, a feiura, é a que traz. É. E são, pelo visto, tremanos no Hackings? Não. Tá zoando. Não, tremano é tipo extremano, entendeu? Ah, tá. Massa. Boa noite, Samuca, tudo bom? Puta, é que eu não duvidaria nada se fosse tremanos mesmo. Ah, não. Não duvidaria nada. Tem os moncovianos, velho. Eles E tiveram por que coragem. usaram o nome de uns, não de outros, cara? Isso é tão confuso pra mim. É o Vale da Estranheza, o Hacking. O Vale da Estranheza... O Hacking é o Vale da Estranheza. Mas de Mundo das Trevas. Por que eles usaram o nome em alguns e não em outros? Por pra quê? isso, pra gente olhar e falar assim: eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Funcionou. Então... Não, mas peraí, tinha muita expressão facial nessa minha imitação do Dolinho aqui. Tinha, né? Eu sou o Dolinho.
Eu perdi a... Uau! Samuca! Valeu, Samuca! E eu acho que ele doou, na verdade. Sim! Né? O Samuca dá o tier 1, subscription. Nossa, gente, meu... Ah, valeu, Samuca. Você é lindo. Um subzinho pra vocês. Meu Deus do céu. Obrigada. E pra quem que foi, né? Foi pra você? É. Que ótimo. Né? Yay, nossa. Yay. Agora você é sub do canal, do seu próprio canal. Que azar, né? Obrigado, Samuca. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ventrue. Por que não Ventrue? Né? Os Ventrue são régios, imperiosos e aristocráticos. Pertence ao clã qualquer vampiro que se encaixe na ideia de nobreza, desde os senhores das montanhas da Europa Oriental até a aristocracia empobrecida e os empresários inescrupulosos. Dolinho Fâmulos de Gangrel antitribo confirmado amanhã. O autoritarismo até aqui, mano. Pois é. Não, sabe o que é engraçado? Porque os clãs, eles tinham algumas características do tipo, não, eles são selvagens. Não, Sim. Eles são feios. Ventrue, não, eles são aristocráticos. Sabe? Né? Eles são um fodelão mesmo, sabe? Tipo, Surpreendentemente, entende-se que os Ventrue constituem o mais jovem dos clãs e quase com certeza se originaram na própria Roma, provavelmente logo depois da formação da Camarilla. Sua história é relativamente breve, em termos vampíricos, mas também é distinta, pois os Ventrus foram criados para governar. Apesar de ninguém se lembrar do nome do primeiro Ventrue, gente, a gente tem o nome de cada um dos caralhos dos imperador romano, de uma caralhada de filósofo, de uma putaria dos infernos de personagem. Só que, poxa, a gente não sabe quem criou os Ventrue durante o Império Romano na formação da Camarilla. É foda, né? Enfim, deixa eu acabar de ler os Ventrue, depois eu pistolo. Depois você dá rage, vamos lá. Depois você faz um teste contra a fera. Não é contra a fera. Contra a fera. Contra o Dolinho. Apesar de ninguém se lembrar do nome do primeiro Ventrue, inúmeras histórias vampirescas atribuem a origem do clã, que se acredita ter sido inicialmente uma coalizão. Gente, eu tô perdendo. A uma única vampiresa. Uma história ainda mais sombria sugere que ela não foi a primeira Ventrue, mas teria consumido a alma do primeiro genitor e, ao fazê-lo, fundou uma nova linhagem que ascendeu à condição de clã propriamente dito. Ou seja, agora os Ventrue roubaram a lore dos Tremere, é isso. E do Giovanni também, e dos Giovanni, De fuder, né? Mas cara dos Ventrue, né? Roubar as coisas dos outros, né? Sim. Beleza, combina. Como se pode inferir, os Ventrue são historicamente mais fortes na Europa, de onde partiram para colonizar as Américas do Norte e Central. Mas sua presença em outras regiões do mundo é relativamente pequena. Como clã, são bem menos numerosos que qualquer um dos outros 4, mas isso varia muito de um domínio para o outro, pois uma comunidade de vampiros pode ser formada exclusivamente por Ventrue, provavelmente toda a progenie de um membro importante da família. Agora vem Cotres. Vem Cotres, nice. Mas daí eu preciso ler o comentário do Bruno, que o Bruno e pistolar. pulou, né? Aqui. Sim. Essa ideia dos Nosferatus é porque eles assumem verdadeiramente o papel de medonhos. Inclusive a disciplina deles, Nightmare, é que tem os níveis mais aterrorizantes de presença. Ok, tá. Isso é bem da hora mesmo. Sim. Tipo, quer dizer mais do que o que a gente entendeu mesmo. Sim. Existe uma explicação para eles não lembrarem ou não... Cifrarem mesmo... em registros escritos. Quando se entra em torpor, perde-se as memórias e outras ficam distorcidas em pesadelos ou ilusões de poder. Então, mesmo os registros escritos podem ser questionados como reais ou não, porque não se sabe se foram reais ou se foram um delírio de quem os criou. Então, o problema disso é que daí a gente entra em toda a discussão da formação da ciência-história, tá? Porque... Fodeu. A história é exatamente isso. Né? Uma das principais coisas que define a história como uma ciência são as críticas à fonte.
É o fato de você buscar a coerência interna, a coerência externa, a confiabilidade, a repetibilidade, sabe? Quando a gente tá fazendo uma pesquisa histórica sobre um tema, a gente não falaria em nunca... repetibilidade, então? Tipo, em repetir várias vezes? Então, se vários membros escrevessem, não. Mas provavelmente não, né? Então, não sei, sabe? Esse é o ponto, tipo... Tem que pensar que a sociedade vampírica tem que ser extremamente limitada antes, né? Antigamente. Sim, mas eles faziam parte de uma sociedade imperial, sabe? Eles partiram de um lugar para colonizar o mundo. Tem que existir mais, entende? Não, tem que, mas tipo, o ponto é que vai ter muito poucos, né? Eu não sei, vocês sabem? E quantos registros você precisaria? Olha, tipo, sei lá, sabe? Você precisa de centenas, né? Você precisaria, na verdade, de registros de fontes diferentes e que não fossem conectadas. Por exemplo, eu não copiei de você. Ah, tá, só não copiar, tá, só. Sabe, Tá. por exemplo, provavelmente você acharia, tipo, umas, sei lá, 6 fontes, né? tipo, 3, 4 fontes já seria suficiente. Uhum. Porque daí você poderia pegar e comparar. A fonte A diz que foi o fulano, a fonte B diz que foi a família tal da qual o fulano fazia parte, a fonte C diz que foi o Zé, sabe? E a fonte D diz que desconfia-se que eles tenham vindo de tal lugar, e daí você vai buscando as informações relacionadas a isso, sabe? Uau! Saint Beat by Night! Olá! Sejam muito bem-vindos! Boa noite! Eu não sei se vocês são português falantes ou não, então eu vou repetir em inglês. Hello, welcome, Hello. Thank you for the rate. We are talking about Vampire the Requiem, and welcome again. Sim. É isso. Sim. Eu fui genial nesse momento, né? Sim, eu não tinha pensado nisso não, mas sim, de fato. É porque é Saint Pete, né? Na verdade, existe uma forma de... Inglês tá fino. Obrigada, Samuca, não tá não. Eu agradeço muito a gentileza, mas ele tá enferrujado. Então, o problema disso, que vocês não estão vendo o que o Dan tá fazendo, mas eu tô vendo o que o Dan tá fazendo, ele tá pesquisando a população de Roma, né, tipo, sei lá, em algum período histórico. O problema disso é que a gente já sabe que eles não levavam isso em consideração quando eles criam cenários. Entende? Isso é verdade. Por exemplo, quando a gente vê a criação de Chicago é completamente incoerente com a quantidade... A lore, né? De vampiros Sim. que existiam nos 1800 e bolinhas, sabe? Sim. Então, não. Entende? Sim, dá pra ter muito membro mesmo. Acabei de chegar da rua e tem buzuzu tumultuoso do mau casal. Você viu que você foi transformado em malcaviano eu também, gostei, né? Eu gostei de fazer parte do mau casal. Tem manifestos, seu lindo. Então, assim, Obrigado, no fim das contas... Bruno. Eu não sei se a gente tá falando de... Então, vamos lá, vamos Mas é muito mais complexo do que eles fazem parecer. Esse que é o resumo da ópera, na verdade, né? É que a minha... O meu problema, na verdade, ele vai ser explicado agora. A sensação que eu tenho, tanto quando eles falam dessas... dos clãs e linhagens, e aí eles traçam uma origem histórica, sabe? Gente, pra mim é absurdo porque, tipo, eles falam, porque... Deixa eu pegar um trecho particularmente detalhado. As lendas sobre os Nosferatus são historicamente mais consistentes na Europa Central, principalmente na Alemanha, norte da Itália, leste da França, e os primeiros registros descrevem o que parecem ser ninhadas nas atuais Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Grécia, além de algumas indicações da presença dessas criaturas no norte da África. Então, assim, por um lado, a gente tem registro para um caralho... E daí eu não sei quem foi o criador de um período histórico conhecido, sabe? A gente tá falando da criação da Camarilla. Porque se a gente começar a questionar, por exemplo, mas pode ter sido só uma viagem da cabeça deles, então a Camarilla existiu mesmo? Então, esse clã, ele vem mesmo sabe? Os Gangrels eram mesmo selvagens, que se esbarraram com uma Camarilla e acabaram sendo domesticados, entende? Tipo,
O problema é, tipo, você trata de uma forma em que ou todas as fontes são confiáveis, ou existe uma confiabilidade nas fontes, ou não, sabe? Ou tudo pode ter sido um delírio da cabeça de um, sei lá, tipo, não existe mocaviano mais, mas... Entende? E o que eu acho que eles estão tentando fazer é puxar tanto a evolução quanto a história pra dar embasamento pra isso que eles estão criando, só que eles estão falhando miseravelmente. Entende? Porque... É um negócio muito difícil de fazer, na realidade, né? Não é. Eles podiam Não. ter chamado alguém que fez biologia e alguém que fez história, e aí eles seriam capazes de criar algo, sabe? Melhor. É. É que pra mim seria muito difícil. Porque eu não entendo estudo nenhum, né? Então, mas esse é o ponto daí. Eu acho que é... Chamava um historiador. Poxa, sim. eu estou querendo falar de Sim, origens históricas. Qual é o melhor approach? Poxa, será que não é legal chamar alguém que entende de estudo histórico? O jeito de resolver mais fácil seria que, tipo, não dá pra decifrar se é uma parte ruim, né? Nós estamos comentando hacking, manifestos. Nós estamos xingando o hacking. A gente tá xingando o hacking porque, por um lado, eles falam que as Mas origens... a máscara tá no mesmo. Tá no mesmo barco, né? Sim, tá. Eles podiam fazer que o fato de decifrar os textos também fosse meio que bloqueado, dependendo da época, sabe? Algo nessa linha. Tipo, eu não sei. É difícil de corrigir esse problema mesmo, né? Sabe, tipo... Ou, tipo, eles poderiam colocar o Ventrue mais antigo que se tem registro foi, sei lá, sabe, o Hardestar. Vamos só porque é um nome que é um Ventrue famoso. Mas o Hardestar tem que ter vindo de algum lugar também. Não se sabe exatamente as origens dele, mas a partir deste momento sabe-se que os Ventrue começaram a ser encarados como um clã, entendeu? Porque é isso que a história faz. A história não faz uma afirmação. Por exemplo, eu falei do meu... Que o primeiro Versier, ele surgiu no interior da França em 1700. É o primeiro registro de um Versier, mas ele não brotou do solo. Entende? Será? Ele não nasceu da terra, ele não... Será? Entende? Então, assim, é o primeiro que deu origem ao sobrenome que persiste até hoje, no ano de 1700. Mas ele tem origem, sabe? E eu acho que isso que eles deviam ter feito aqui. Pode ser. Entende? Porque pensa, gente, a minha muito família, complexo mesmo. os Versier, não eram de uma família nobre, tá? Não eram de uma família significativa. E o significado do nome, as pessoas que mais estudaram, que eu tive contato, acreditam que seja uma corruptela de Le Verso, que seria tipo o que verte, o que planta, ou algo nesse sentido. Então, além de tudo, é um sobrenome originário de profissão também, entende? E a partir daí sabe-se que é uma única linhagem, porque a gente tem registro. E a gente tá falando de 1700, é recente, mas a gente tá falando de seres humanos que não têm maternidade, sabe? De uma família humilde que não tinha uma árvore genealógica sendo escrita. A gente não tá falando de uma sociedade extremamente rígida e de membros que foram criados para governar, entende? Que nem todos, né? Não, mas é o que eles falam aqui. Sua história é relativamente breve em termos vampíricos, mas também é distinta, pois os Ventrue foram criados para governar. É foda mesmo. Sabe? Esse é o meu problema. Eles tentam flertar com a biologia e com a história como ciência, mas eles falham porque eles não sabem o que é a biologia e o que é a história. Tá? Eles não sabem definitivamente como é construído o conhecimento histórico. Porque é isso. E a minha pistolagem meio que é nesse sentido, sabe? Que eles criaram uma narrativa que é fraca. Entende? Tipo, e que eles podiam ter feito um pouquinho melhor. Sim, poderiam. Entende? Tipo, eu não faria essa mesma crítica à primeira ou segunda edição de Vampiro à Máscara. Porque a primeira e segunda edição de Vampiro à Máscara, elas saíram mesmo do fundo do quintal do... sim, Esqueci o nome dele, mas sim, vocês sabem de que eu tô falando. Né? Do Mark Reinhagen. Sim.
Essa Agora, a já gente tem tá falando do grana. Hacking, que é uma edição que veio depois de todo o estouro de Vampiro à Máscara, sabe? Vampiro à Máscara já tinha passado pelo seu auge quando o Hacking saiu. Eu entendo, mas, tipo, a verdade é que, tipo, é muito poucas pessoas pra agradar pelo grana que eles vão gastar, não? Ai, pode ser, né? Tipo, Pode ser, não pode? pode. Ou pode ser só que eles estavam um pouco se fudendo também. É mais provável. Na verdade, eles estão um pouco se fudendo. Mais provável é isso mesmo. Sabe? Tipo, Mas, não, sim, eu acho não que ter... foda-se, é. Mas sabe, tipo... Porque compra. Pra mim, o negócio que o Bruno escreveu, pra mim, vende, total. E olha que eu já convivo com você. Sim, E me pode vendia, ser, sabe? pode Tipo, ser. nossa, não, mas eles não teriam fontes. Pra mim, eu entraria nessa argumentação, eles provavelmente não tinham fontes. Tanto que eu pensei, precisa de centenas de fontes pra construir alguma coisa, né? Não precisa. Então, é falta de entender mesmo. Pode ser. Vampirinho. Vampirinho novinha. De onde viemos? Antiga. A gente tem uma névoa no lugar desse conhecimento aí, filhote. É assumir que todos os membros do clã Entrar no Topor? entraram em torpor e nenhum deles tem registros nem de antes nem de depois, e que todos os registros que se tem são fruto de alucinações de poder, então, no fim das contas, nenhuma informação é confiável, só que daí também você não pode nem dizer que essa camarilla que eles dizem que Existe ou caiu não. junto com o Império Romano do Sim. Ocidente Se ela existe existiu. ou não. Entende? O problema é fazer afirmações absurdas de um lado e depois tentar sair pela tangente do outro. Eu gostava mais da névoa antes, cara. Quanto mais eu penso, menos eu gosto dela. Eu acho que a névoa, para se lembrar de assuntos particulares, de detalhes específicos, é mais interessante. Sabe? Por exemplo, eu fui um centurião romano. Como era a vida no acampamento, no seu... Tem um nome isso, mas enfim. Na sua vivência, Que né? não é a sua centúria, né? Tem uma Tá. repartição ali dentro. Sabe? Que é como se fosse o seu... Microverso, basicamente. Vai. E aí, tipo, legião. Obrigada, Manifestos. Obrigado, Manifestos. Isso. Como era a vida dentro da sua legião? Não sei. Ou, tipo, porque era isso, era aquilo outro, não sei o que. Entende? Tipo, você vai ter problemas em lembrar de coisas assim. Só que aí o problema é, você faz um relato extremamente falho. Faço um relato extremamente falho. O fulano vai e faz outro relato extremamente falho. Só que a gente vai começar a encontrar coisas em comum. Então, muito provavelmente, a gente bebia cerveja toda noite é uma informação verdadeira. Por quê? Porque todos os três trouxeram algo nesse sentido. E aí pode, tipo, não era cerveja, sabe? A gente bebia um fermentado de grãos. A gente bebia uma bebida que era feita de tal forma. E aí, assim, você vai juntando essas informações e vai construindo uma narrativa. E é a partir daí, do momento em que você estabelece que existem parâmetros para se considerar algo como um fato histórico, que a história deixa de ser literatura, deixa de ser ficção e passa a se tornar uma ciência. Entende? Eles estão tratando a história aqui como algo. Porque não é nem ficção Nada e nem ciência. e nem ciência. É um grande... Olá, Crono! Olá, boa noite. Crono. É o Crono. Crono, muito boa noite. E sim, é um exercício de fé, de fato. Só que o problema é que eles não colocam isso desde o começo. Sim. Sabe? Eles poderiam ter colocado um defeito terrível de que, tipo, desde sempre todos os membros foram proibidos de manter registros escritos. Sim, é o que a máscara faz, basicamente. Só que nem a máscara faz, porque daí tá a caralho do Beckett andando com um caderninho em Chicago, sabe? Então, assim... Tá, não vamos falar do Beckett, né? Não. Tá. O problema é esse. O problema é eles não definirem uma coisa e seguirem a partir daquilo, Sim, sabe? pode Se ser. eles traçam as origens do clã X a lugares extremamente específicos, como a atual Polônia... É foda. Eles não isso é podem foda, depois né? dizer que, tipo, ninguém sabe de onde os Ventrus Vieram, surgiram, né? Tipo, sabe? os Ninguém sabe quem foi o sabe, né? primeiro. Ai, sim, vamos nessa, vai, Cóteres. Vamos sim, lá. É foda. Então, assim, me incomoda. Sim. Absurdamente. Desculpa Sim. a pistolada, gente. Ela foi meio potente. Overkill. Mas faz sentido, eu te entendo. Isso é foda, né? Sabe? É eu com os números, cara. Eu te entendo. Pode ser. Boa, vai lá. Mas, enfim. Cóteres, né? Depois que a gente falou que os vampiros, eles são... Sozinhos? Não, calma. Depois que primeiro eles dizem que os vampiros, eles não são sozinhos porque eles não suportam a eternidade de solidão, eles se juntam. Depois a gente fala que eles se isolam.
A gente volta a dizer que agora eles formam Cóteres. Sim. Tati traumatizada pelo Beckett. Nossa, eu estou traumatizada. Os Ventrus surgiram do tesão humano nos vampiros. A verdade é... Os Ventrus surgiram do sonho aristocrático do pobre. Né? Sem consciência de classe. Será que faz parte da lore isso mesmo? Tipo, talvez faça. A gente não sabe nada da lore. Não. Eu tô aqui pra acreditar em qualquer coisa que falarem que é lore do REC. Eu só queria que eles ensinassem pra gente algo, sabe? A gente tá pegando uma edição nova, a gente tá pegando o primeiro livrinho que existe daquele universo. E já é isso, sabe? Eles já estão falando mesmo de uma camarila. É foda mesmo. Lanchinhos, manifestos, eu também acho. Lanchinho. Cóteres. Décadas e séculos atrás, quando faltou as cidades... sapatinho aí. Faltou. É verdade, se você acreditar muito. Pode ser, aí assim, ok. Mas daí na história é memória. E aí a gente entra em outra seara. Oh, meu Deus, não, vamos lá, vai. Décadas e séculos atrás, quando as cidades eram menores e a tecnologia não tão avançada, os membros da família podiam se dar ao luxo de levar suas não-vidas como predadores solitários em meio às aglomerações urbanas. Tá, ok. Nas noites de hoje, o mundo mudou. Tanto a população mortal quanto a vampírica são substancialmente maiores do que qualquer um poderia ter imaginado 40 anos atrás. Tá, ok. Os membros da família, principalmente os jovens que não têm qualquer influência política ou outro tipo no mundo dos mortais, precisam mais de aliados do que os anciãos em suas respectivas épocas. Combinado ao desejo persistente de companhia, herdado de suas vidas mortais, essa necessidade leva os amaldiçoados de hoje a se juntarem em pequenos grupos sociais chamados Cóteres. Mas eles não eram... Eles eram, mas agora não são mais. Porque, tipo, se é do desejo persistente de companhia herdado de vidas mortais, a humanidade se junta em grupos, o ser humano é um ser social desde sempre. Sim. Então, por que antigamente eles não eram tão unidos e agora eles têm esse súbito desejo mortal, herdado da vida mortal de se unir, sabe? Não sei. Enfim, gente, eu já tô no modo pistola. Essa parte incomoda muita gente, né? Sim. Lá vem as seitas do hacking. Ainda não manifestos. Nós acabamos de falar A gente acabou de passar pelos clãs. É uma, tipo, micro leitura, né? Sim. Não é os clãs de verdade, né? Mas sim, é a micro leiturinha. Sim. A Cótere, que normalmente é composta de 3 a 6 vampiros, sendo que alguns grupos atípicos chegam a ter 10, existe há séculos como um ideal. Antigamente, as Cóteres costumavam se formar para atender a um propósito específico, como a tomada de uma estrada importante e a construção de um covil, ou talvez a defesa de um domínio contra o ataque de forasteiros. A noção de uma Cótere que se forma e permanece unida para cumprir os objetivos de longo prazo, ou até mesmo por motivos sociais, parece estranha e artificial a muitos anciãos nas noites de hoje. Suas posições na sociedade já estão asseguradas, seus refúgios estão bem escondidos, tanto de seus inimigos como do gado desavisado. Eles consideram a formação de Cóteres uma tolice juvenil, ou pior ainda, o comportamento de um bando de animais. Meu Deus. Isso parece medo só, mas tudo bem. Mas se vem de uma vontade herdada da vida humana, de companhia e de parece que eles sociedade. Não se lembram mesmo como eles eram e acham que eles não viviam com ninguém. Não, mas aí é que tá. Não fala que os membros antigos pensam assim. Fala que antes eles não se juntavam e agora se juntam. É um fato, né? Tá, ok. Eles acharem que não se juntavam, acho perfeitamente ok, mas o problema são essas afirmações distintas, sabe? O que é verdade e o que é lore. Tá, ok. Contudo, para os membros da família que não são considerados anciões, as Cóteres são uma questão de bom senso. Algumas Cóteres modernas de fato são formadas por uma razão específica, como no passado. Pode ser um objetivo que os membros tentam alcançar, ou talvez eles tenham sido reunidos sob as ordens de um líder ou de uma facção da família, por seus genitores ou outros com autoridade suficiente para exigir os serviços dos participantes. Na maioria dos casos, as Cóteres são meros artefatos sociais, sem qualquer outro propósito, é isso mesmo, que não o beneficiamento a longo prazo e a proteção mútua de seus membros. Elas proporcionam aliados e uma proteção que os vampiros jovens ainda não conseguiram encontrar em outros lugares.
No mínimo, uma comunidade como essa oferece alguém para cuidar de sua retaguarda, ajudar na caçada e corroborar os relatórios que devem ser apresentados aos anciãos ou às autoridades. Vantagens que não se pode subestimar no mundo dos amaldiçoados. Tá, só tem vantagem então mesmo. É. Sim, massa. Ah, sim, agora tem a desvantagem. Só digo 2 coisas sobre clãs, da Eva ou Mequé. Então... Te quero. Ah, não, desculpa. Boa. Demorei pra pensar nisso. Eu demorei a entender. Por outro lado, as Cóteres não são bandos felizes de amigos que vagam pelo domínio em busca de diversão. Poxa vida. A desconfiança típica de toda a família não termina com a formação de um grupo. As Cóteres estão sujeitas a disputas internas, a falsidade e, às vezes, a franca traição, como qualquer outra instituição da família, principalmente devido ao fato de que a maioria das Cóteres ser cosmopolita com relação à origem de seu membro. Na verdade, quase toda a Cótere já é formada temporária. Mesmo que dure algumas décadas, ela acabará se desfazendo. Quanto mais o tempo passa, mais oportunidades surgem para a escalada social pela traição ou pelo simples abandono. E um dos membros acabará sucumbindo à tentação. Mesmo na remota possibilidade de ninguém deixar o grupo ou se voltar contra os colegas, os amaldiçoados têm uma tendência a ficar cada vez mais paranoicos com a idade. Considerando-se o tipo de sociedade na qual cresceram, essa reação não é incompreensível. Então, mas se você cresceu dentro de uma Cótere que guardava sua retaguarda, exato, que te ajudava na caçada e que suportava os seus relatórios, por que você cresceu numa sociedade que incentiva a desconfiança? Mas isso significa que, depois de uma certa idade, a maioria dos vampiros não se dispõe a confiar em seus antigos companheiros, mesmo que ninguém tenha se envolvido em alguma traição direta. Essas Cóteres, que não se desfazem devido à desonestidade ou à ambição, separam-se inevitavelmente por causa do medo de um dos colegas se tornar um traidor. Ai, ai. É foda, né? Existem exceções, é claro. Alguns anciãos ainda operam, ou pelo menos mantêm contato com suas antigas Cóteres, mesmo que seja apenas para preservar redes duradouras de contatos, aliados e coisa do gênero. Mas esses grupos de longa data são raros. Em sua maioria, os anciãos continuam a desconfiar da noção de Cótere, mesmo aqueles que, em sua juventude, fizeram parte de uma. E, por extensão, eles costumam desconfiar dos frangotes que as formam. De fato, apesar de poucos o admitirem, muitos anciãos temem a disseminação do fenômeno das Cóteres, pois se preocupam com a possibilidade desses grupos gerarem novos rivais com uma base de poder que eles mesmos não conseguiram explorar. Eu acho que a gente pode parar por aí, mas vamos dar rede nessa parte. Tá. Eu acho que a gente pode parar por aí, né? Pode, que a minha voz tá começando a pedir arrego. Tá. Eu não gosto nada, tipo, de fazer as Cóteres não se darem bem, porque é um negócio que é terrível pro narrador e é terrível pro jogador. É muito chato. Só causa mais enrolação, a história não progride. Causa tensão entre os membros, causa situações onde geralmente as pessoas mesmo, não o vampiro, né? A pessoa que tá interpretando um vampiro, que é mais gente boa, se ferra mais porque ela não quer foder o amiguinho, mas o amiguinho não quer tá foder. E daí isso causa problemas, sabe? Tipo, e fora que, tipo, vai aumentar a chance de dar mais merdas que são incontroláveis, sabe? Sim. Tipo, sair brilhando pra entrar no bar, sabe? No bar que tem caçadores, você vai brilhar pra entrar. Tipo, é uma cagada. Sim, Sabe, tipo... Então, isso. Só causa problema pros outros, eu não gosto da ideia. Não, eu acho que, tipo, o conceito de Cótere, ele tem que ser reforçado e ele tem que ser bem batido como algo, tipo, um vínculo de confiança mesmo, Sim. sabe? E é dessas Cóteres que vão surgir os vínculos de confiança eternos, Sim. de certa forma, entende? Tipo... Sim. E o ponto é, sabe, quantas vezes a gente não toma na tampa, quantas vezes a gente não acaba se expondo pra tomar na tampa de novo, sabe? Então, assim, eu não acho que... Sei lá. É muito sei lá. Eu não gosto tipo, é um conceito que só traz o jogo, sabe? Tipo, Zoe. tá no corredor com a Paula. É um conceito que só traz o jogo, tipo, as Cóteres não se darem bem e tipo, daí dizer que exceções, é claro, tipo, são gente, tipo, você pode jogar do jeito que você quiser. No fim das contas, sabe? Sim. Sei lá. Eu acho que, tipo...
Eles estão E é- tentando e é uma coisa- florear demais, sendo que, tipo, eles estão... Sei lá, a gente tá Mas na desde página... o começo eles só floreiam. É, exato. Só tem floreação. Não E é por tem isso que eu número pulo de muito página? o livro, né? Tem. A gente tá aqui na página 23, sei lá, a gente podia ter reduzido isso pra 10 páginas, sabe? Sim. Sem toda essa... Mas todos os livros são assim. Sim, Infelizmente, sabe? Mas, tipo... É muita enrolação pra nada, pra não dizer nada, sabe? E outra coisa também que pra mim ferra muito é, tipo, eles dizem que os anciões têm o poder. Certo? Isso é uma afirmação. Sim. Os neófitos não têm o poder, por isso eles se unem. É. E daí os anciões não gostam disso. Aham. Por que os anciões não esmagam eles? É, exato. Por que que os anciões temem essas cóteres? Por que não Sendo esmagam? que literalmente lá no começo eles estão dizendo que essas cóteres podem se unir pela determinação de um ancião. Ah, é verdade, tem isso também, né? Nossa, é muito Sabe? zoado, né? É que assim, vampiro, quando não é vampiro, tomou tanto no cu na vida que não quer mais tomar no cu na não vida. Antigas amizades podem ser futuras rivalidades. Imagina um brother que sabe sua história de não vida quase toda se voltar contra você. O problema é que daí você tá assumindo que as pessoas não têm caráter, que elas não têm índole, que, sabe, tipo, que não existem laços verdadeiros de relação, sabe? Que não existe nenhuma relação verdadeira. Que as palavras das pessoas não têm valor. Porque o ponto é, numa A gente sociedade... já faz isso no ser humano, É. sabe? Tipo, a gente repetiu os mesmos erros, eu acho. Não, e tipo, é pior, porque numa sociedade em que a única coisa que você tem a longo prazo, de fato, é quem você é a sua palavra, você é um cara que vira as costas e fode o seu antigo companheiro de cótere e espalha pra todo mundo os segredos que você sabe dele, Quem vai... quem é que vai querer confiar em Como você você? daí pra frente, sabe? Sim, eu também. Mas isso é um conceito, eu acho que só a gente tem... A máscara não defende esse conceito. Não E nem o defende. hacking, mas pra mim mas também a não faz o menor sentido. A gente tá aqui pra pistolar contra tudo e Ah, é contra verdade, todos. a gente tá aqui pra A gente xingar não tá, tudo. A gente não tá dizendo que hacking é mais bonitinho ou mais Não. feioso. A gente tá dizendo que é tudo uma bosta. Eu acho que, tipo, é um jeito que a gente joga sempre, né? Tipo, que a sua palavra é o que vale. Você mentiu. Você foi pego numa mentira, você se fudeu. E o ponto Basicamente é isso, que né? eu acho que sim, a gente tem que lembrar que não é só esse brother que sabe a sua história toda de não vida. Você também sabe a história toda de não vida desse brother. E daí você é o bonzinho ainda se você delatar ele depois, né? Porque se ele já falou tudo mesmo, né? Você pode ganhar em cima disso, né? Em teoria, é tenso muito mesmo. perigoso você usar isso, sabe? É um jogo muito perigoso mesmo. Você não vai sair como o cara legal, Não. né? De fato. É muito aquela coisa, sabe? Tipo, eu comecei a namorar com fulano, fulano começou a sair comigo chifrando a fulana. Você vai confiar mesmo que ele vai ser fiel com você? Entende? Vai. Sabe? Tipo, óbvio, eu não tô entrando em querelas não mono ou mono, Sim, etc sim, e não, tal. mas sim, é só no caso de Mas, você. entende? Tipo, é a mesma coisa. Eu não confiaria de começar a namorar um cara se ele tivesse traindo a ex dele pra ficar comigo. Não dá, não. E eu acho que isso se aplica em escalas muito maiores, sabe? Sim, de fato. Eu vou usar o que eu sei do fulano pra subir nessa sociedade aqui. Só que ninguém vai querer me dar esse espaço, porque se eu já meti o pau no fulano pra subir aqui, quem garante que eu não vou meter o pau aqui pra seita Subir um rival, pouquinho mais, sabe? né? De fato. Entende? Tipo, eu acho que a gente começa a entrar num ciclos assim, em que você não tem boas escolhas de verdade. Não. E aquele jeito bobo de dizer, olha vocês vampiros é mal, que nem o Que nem pica-pau. pica-pau. Sim, é mesmo. Exato, manifestos. Vamos dar tchau pra Vermelhinha? Vamos dizer adeus pra Inominável Vermelhinha, porque eu já estou ficando sem voz e Sim. o Dan já tá começando a ficar com o olhinho caído. Eu tô ficando cansado já. Sim. Então é isso, pessoas. Muito obrigada pela companhia de vocês. Desculpa pela pistolagem em excesso. Eu talvez tenha me excedido um pouco no quanto Não se deu puta eu fiquei com a falta não. de coerência É foda quando histórica. pisam no calo mesmo. Sim. Mas é isso, sabe? Tipo, não sabe de um assunto, não tenta se fazer de chique e falar que sabe. Não, é isso, né? Deixa joinhas, comentários. Por esse lado, joinhas, comentários. Eu nunca sei onde é. Não, é que eu tenho que falar pra baixo. Joinhas, Assim, comentários. divirtam-se aqui embaixo,
sabe? Nessa Porra! parte aqui, assim. Essa parte é boa. Da plataforma, gente. Tá? Que peninha. Da plataforma. Então. Joinhas, curte, comenta, se inscreve no canal, deixa sua própria pistolagem também por aí. E a gente se vê na próxima. Diga tchau, Requinlicas. Não, agora eu não quero ser Requelica, não. Eu quero ser Revoltilica. Tá bom. Tchau, Revoltilica.